Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nós hoje vamos ver a mensagem de número 10. O título da mensagem é Certamente. Certamente, não há dúvidas. Certamente. E o versículo destacado por Emmanuel está no Apocalipse. Muito poucos, os versículos do Apocalipse que Emmanuel traz aos comentários. Este é um. Sabemos que quem escreveu o Apocalipse foi o nosso João, não o precursor, não o João Batista, mas o João Evangelista, mais jovem dos 12 apóstolos. Este João, que foi o único dos 12 apóstolos que não morreu de forma violenta, ele morreu mesmo de idade. E, no fim da vida, recluso, preso na ilha de Patmos, ele recebeu, então, esta revelação, que é o livro do Apocalipse. Aliás, Apocalipse quer dizer revelação. E lá, no penúltimo versículo do Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, o último capítulo, penúltimo versículo, nós temos: certamente venho cedo. Certamente venho cedo. Emmanuel comenta: quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, na nossa juventude, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos 1000, ou seja, enganos 1000, da ilusão efêmera, lhe obscurecem o olhar. Então, o jovem é iludido e enganado por muitas coisas que os sentidos físicos veem e ele não tem uma maturidade para interpretar. Engodos 1000 da ilusão efêmera, passageira, lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Lembro, quando éramos jovens, era a festa mais importante, o encontro mais importante, tudo era o mais importante, nada podia ser perdido, tudo tinha que ser vivido. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem, o ser humano, reajusta apressado a conceituação do dia, ou seja, do tempo. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Ou seja, se aproveitarmos bem essas lições, vamos ficar menos ansiosos, não é? Porque sabemos que teremos sempre formas de voltar às situações e refazê-las e passar de novo por elas. Agita-se, diz-nos Emmanuel. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se. Quando ficamos mais velhos, saímos da idade
de juventude e atingimos a idade adulta, agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao final da romagem, ao final da jornada, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Voltando aqui um pouco, quando ele diz: agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. Gastamos energias, muitas vezes, para ampliar os momentos. Então, vamos perder horas de sono, de descanso, podemos ampliar, não é? Como ele diz aqui, os minutos, muitas vezes aumentando as nossas sensações, não é? Aí entra a bebida, não é? E outras coisas que muitas vezes as pessoas fazem para aumentar aqueles momentos, mas isso também vai ter uma contrapartida, não é? Isto desgasta as nossas forças. Mesmo não... álcool é uma coisa muito difícil de não se ver alguém estar fazendo uso, mas nós temos muita questão mesmo de gastarmos até com o trabalho, gastarmos mais energia do que seria razoável, porque nós temos o trabalho, nós temos o repouso, nós temos o lazer. Tem muitas pessoas que nós conversando perguntamos, sim, mas o que faz por lazer? E a pessoa trabalha e repousa, trabalha e repousa, trabalha e repousa. Onde está o lazer? É preciso higienizar a mente, relaxar aqui a nossa sede dos pensamentos, senão nós estamos sempre tensos, preocupados, e não oxigenamos. Isso também nos desgasta muito. Voltando aqui à morte. Chega uma hora, né? Nosso tempo aqui acaba. A morte do corpo surpreende-nos nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Nós não sabemos como ela vai nos encontrar, em que momento, em que situação. Então, ele abre aqui um parênteses, né? Pode ser da expectativa, uma doença, né? Ou quando estamos todos muito bem e, de repente, simplesmente um mal súbito e lá vamos nós. Não te embrenhes assim, diz-nos Emmanuel, na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual diante do caminho eterno. Nós estamos no mundo, ele não está dizendo que nós não estejamos na selva humana, não é? Aqui, mergulhados nesse mundo material. Ele só diz para nós não nos embrenharmos, não irmos tão fundo na matéria, porque podemos ter a sensação de que aqui não é o cenário mais importante que nos interessa. E aqui é um cenário meio. É simplesmente o caminho que vamos percorrer e depois vamos lá, né, fazer a nossa colheita, quando retornamos ao mundo espiritual. Então, a qualidade da nossa vida aqui é que vai responder pela situação que vamos encontrar depois da morte, depois da desencarnação. Então, ele nos aconselha para não nos embrenharmos, despreocupados com a nossa habilitação à luz espiritual, diante do caminho eterno. Sim, porque o caminho não acaba ali na morte. Senão não teríamos
acabou, acabou. O que eu fiz está feito. Aí chega a morte. O que acabou, continua. E o que eu fiz, se ficou bem feito, mérito, ganho, crescimento, luz. E o que eu não fiz bem, eu vou precisar refazer. No penúltimo, conclui Emmanuel, no penúltimo versículo do Novo Testamento, sim, porque o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade. O que é a carta do amor divino para a humanidade? O Novo Testamento. É a nova aliança do ser humano com Deus. Testamento quer dizer aliança. Então nós temos o Velho Testamento, a velha aliança dos homens com Deus, e o Novo Testamento. Então Jesus veio nos propor, veio nos oferecer, veio marcar, melhor dizendo, a nova aliança da humanidade com Deus. Determinou o Senhor, fosse gravada pelo apóstolo João, a sua promessa solene: certamente, cedo venho. Vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Certamente, cedo venho. Vamos pensar na nossa linha de maturidade espiritual. Não somos ainda adultos espirituais, somos ainda muito jovens, somos espíritos imperfeitos, nem alcançamos a condição de espíritos bons. Então, essa juventude nos caracteriza. E quando ele diz certamente cedo venho, ele vai vir e ainda vai nos encontrar nessa fase matura, nessa fase cedo. Cedo venho. Ele não espera que nós concluamos a nossa elevação espiritual. Ele virá antes disso. Ainda nos encontrará como espíritos imperfeitos na sua volta, como espíritos imperfeitos éramos quando ele cá esteve e daqui ascendeu de volta aos páramos celestiais. Quando ele voltar, ainda seremos espíritos jovens. E ele já sabia disso há muito tempo, não é? Há muito tempo. Porque nós não podemos querer que, se deixamos uma criança com 2 anos e sabemos que vamos voltar em 5 anos, essa criança terá 7, ela ainda estará jovem. Então, cedo venho para esta criança. Ela não será já um adulto. É certo que quando ele voltar, nós ainda seremos espíritos imaturos. E tudo bem, porque a evolução não se improvisa e nem dá saltos. Ela caminha de forma, num ritmo que favoreça uma solidez para crescer forte. E é assim que acontece com todo mundo. A única coisa que pode se alterar é o quê? O ritmo. Uns vão mais, como na escola, uns são mais estudiosos, uns são mais dedicados, outros estão mais distraídos, não estão aí para o dia da prova, não se reúnem para fazer os trabalhos, estão tanto ou quanto indiferentes, às vezes rebeldes. E isso pode gerar atrasos. Mas assim como o jovem sempre terá a escola, né? Ele alcança uma certa idade e não pode mais ficar com os pequenos.
Aí ele vai fazer as turmas noturnas, onde poderá trabalhar durante o dia e fazer durante a noite. Então, nunca nos é vetada essa possibilidade de continuarmos na escola. E assim também é como quando espíritos imortais que somos, Deus nos provê sempre e para todo sempre as condições para continuarmos aonde quer que estejamos o nosso progresso moral e espiritual. Então, é isso. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio. Então, ele faz aqui, né? O cedo venho com o tardio na preparação. Não. Sim, vamos perder tempo. Sim, em muitos momentos estamos distraídos. Sim. Mas vamos buscar a cada dia tentar estarmos atentos o melhor possível. Foi o melhor que eu pude hoje. Santo Agostinho nos traz, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, essa, vamos dizer assim, essa atividade que ele realizava diariamente e que para nós pode ser uma sugestão, chegar no final do dia e avaliar como foi o dia, né? O que foi que aconteceu, quais foram as coisas que foram tidas como ganhos, como boas experiências que resultaram em boas escolhas, e quais aquelas que nós achamos que precisamos refazer, ficar atentos para da próxima vez fazer melhor. Essa avaliação é bastante interessante, porque pode nos ajudar muito, né? Evita, ou pelo menos ajuda que evitemos repetir erros. Lá na frente, mas como é que eu não vi isso antes? Por que eu estou repetindo isso? Então, é uma boa ideia. Vamos fazer a nossa prece? Jesus amigo, irmão querido, farol de nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia, por mais esta encarnação, por mais uma vez recebermos tantos recursos, Senhor, para nos valermos deles para o nosso próprio crescimento. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos mais atentos a Ti e assim estarmos mais atentos a nós e às nossas necessidades reencarnatórias. O nosso cuidado conosco mesmo, o nosso cuidado com a família, o nosso cuidado com os seres humanos que a providência divina permite se aproximem de nós. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, que possamos estar atentos, ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa o nosso anjo guardião, os amigos queridos e visíveis da espiritualidade que nos ajudam tanto, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos aqui de novo, com gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.